momento especial nas famílias. Eu sei que muitos pais passaram o dia feliz, junto com seus filhos, junto com a sua família. E estamos aqui nesta noite com alguns pais. A gente respeita e sabe que esse momento de festa, alguns preferem ainda continuar com a festa até a noite. Mas estamos aqui num bom número de irmãos, agradecendo a Deus por esse momento alegre, feliz, de nós estarmos com saúde para se apresentar ao Senhor em gratidão. Eu quero fazer a leitura de um versículo bíblico para uma reflexão nesta noite. Está a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, e o versículo 4. Apenas o versículo 4. Ele está escrito assim: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demoestação do Senhor. Quero ficar com aquela segunda parte. Mas criai-os na doutrina e a demoestação do Senhor. Tome seu assento, meu irmão. Tome seu assento e continue na presença do Senhor, glorificando a Ele. Irmãos, nesta noite nós até tínhamos convidado alguém para pregar aqui, mas eu me senti na responsabilidade, meus irmãos, de trazer uma palavra, devido ser o dia dos pais, devido ser um dia especial. E nada como nós trazer uma palavra de reflexão aos pais, de reflexão aos filhos, de reflexão à família, pois nós precisamos, irmãos, mais do que sempre estar servindo ao Senhor com a nossa família. Hoje poderia ser, pastor Ari, o culto da família. Passou desapercebidos, mas hoje seria o dia do culto da família, pois é o dia dos pais. Meus amados irmãos, sabemos que houve muitos pais, grandes homens de Deus, reis, sacerdotes, juízes, que nós conhecemos muito bem a história que a Bíblia registra. Homens importantes que tiveram seus filhos, tiveram as suas famílias, e nós sabemos que eles também tiveram os seus problemas, eles tiveram as suas dificuldades. Não estamos livres de sofrer, às vezes, com a própria família. E nós vemos exemplos na Bíblia de grandes homens de Deus, que foram excelentes exemplos, assim como vimos também homens que por descuidos, por problemas que houve, às vezes não souberam e tiveram grandes problemas. Eu volto a dizer que nesta vida tudo se precisa estudar, se formar, aprender. Hoje temos as faculdades, tantos cursos, pós-graduação, mas até hoje eu não vi nenhuma escola com a placa dizendo: aqui temos curso para ensinar o que é ser pai. Até hoje eu não vi, eu não vejo. Parece que ser pai biológico é tão fácil. Isso não tem problema, não precisa ninguém ensinar a ninguém ser um pai biológico. Mas ser um pai verdadeiro, ser um homem de valor, ser um pai que saiba criar os filhos na doutrina, ensinando, demonstrando, isto aqui
não se ensina em escola. Isso aqui não se ensina, não se tem curso para isso. Embora nós ainda prezamos muito de fazer estudos bíblicos, ensinos para pais, para a família. Mas, irmãos, quando que a pessoa estuda e se forma, ele primeiro tem que passar por um teste, por uma prova, por um juramento, para depois cumprir com aquele estudo, ou digo, com aquela profissão que ele escolheu, para depois exercer. Mas ser pai é difícil. Ser um pai verdadeiro, ele tem muitos desafios pela frente. Como é difícil nós ser um pai exemplar, um pai para que saiba criar os filhos no caminho, naquilo que é necessário. E eu quero frisar alguns pais aqui, que nós temos como exemplos, e que sirva para nós como um alerta. Para você, papai, que está aí na sua casa, talvez está do lado dos seus filhos agora, ou quem sabe até teus filhos nem estão junto com você. Você está talvez sozinho, e teus filhos estão em outro lugar, quem sabe nem está presenciando esse culto. Mas eu quero dizer que nós precisamos manter alguns princípios na nossa vida de fé, na nossa vida exemplar como pai. E esses princípios, essas doutrinas, esses ensinamentos, eles servem para nós criar nossos filhos como um verdadeiro filho de Deus. Nós podemos amar os nossos filhos como um pai biológico, ter os filhos como tudo para nós, pois a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. E tem muitos que cuidam dizendo: eu tenho que cuidar porque isso aqui é uma herança do Senhor. Mas eu quero dizer para os senhores pais, que entre Deus e o filho, nós temos que colocar Deus em primeiro lugar. Nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. E às vezes teve alguns pais que, por não querer ferir o filho, por não querer machucar ele, por não querer fazer ele chorar, ele às vezes deixa de dizer um não, deixa de dizer para ele: não deve, meu filho, não vai, não faça. E às vezes tem sido ou tem trazido resultados não bons para algumas famílias. Mas todo pai que sabe dizer na hora não, na hora sim para o filho, pode ficar certo que ele vai criar um filho que vai lhe dar honra, que vai ser uma bênção, vai ser uma pessoa importante. Aqui tem tantos títulos que nós poderíamos dizer. Dia dos Pais. Ser um pai, um homem de valor, ser um pai, um homem de Deus, ser um pai, um valoroso, e assim por diante. Mas nós vemos, irmãos, que nós temos alguns princípios que nós não podemos abrir mão. Nós temos que ter em mente para nós saber criar os nossos filhos. Eu quero passar para os irmãos alguns exemplos. Se não der tempo hoje, devido o horário não permitir, eu prometo que na terça-feira eu continuo com essa palavra. Se der tempo, eu passarei. Se não der, na terça-feira eu quero convidar vocês e os pais para nós dar sequência. Porque falar sobre pai, filhos, é um assunto muito grande, muito profundo. E precisamos de muito tempo. E nem sempre vamos concluir o nosso pensamento com 1 hora, 2 horas, 3 horas. Mas aqui cabe muitas e muitas horas para nós ensinar. O primeiro princípio que nós precisamos não deixar de lado,
e nós temos que ter em obediência, é priorizar, cuidar. Está lá em Jó capítulo 1 e o versículo 5, coloque para nós lá na tela, se for possível. Jó capítulo 1 e o versículo 5. Olha lá, ó. Diz assim: sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração? Assim fazia Jó continuamente. Jó é um exemplo de pai, que ele convidava os filhos para uma conversa, ele convidava os filhos para um diálogo. Quando os filhos saíam para uma festa, para um momento que nem sempre os pais podem estar cuidando dos filhos. Nós não podemos estar cuidando dos filhos em todo lugar, nas faculdades, nas escolas, nas ruas, nos shoppings, nos lugares de diversões, nos lugares de festinhas. Nós não estamos lá para cuidar, e lá poderá acontecer algo que às vezes venha desagradar a Deus. E Jó demonstra aqui para nós que ele tinha um cuidado, aleluia, de cuidar os filhos, criar os filhos para que glorificassem a Deus, para que obedecessem a Deus. E ele tinha o cuidado de dizer: se porventura o meu filho pecou, eu vou pagar um preço de madrugada, eu vou orar por eles, eu vou santificar, eu vou proclamar um jejum, eu vou oferecer um holocausto a Deus, um sacrifício, que se porventura ele pecou, ou eles pecaram, o Senhor tenha misericórdia, e o Senhor perdoe, e o Senhor faça eles serem um filho abençoado. Esta era a ocupação, a preocupação de Jó. Meus queridos irmãos, nós não estamos junto com os nossos filhos, aonde eles estão lá longe. Porventura lá, eles poderão estar fazendo algo que não agrade, mas Jó demonstra esta preocupação. Jó, patriarca, um homem temente a Deus, um homem que respeitava a Deus, e ele queria que aquele mesmo respeito passasse para os filhos, aquele mesmo temor a Deus, ele queria que os filhos também tivessem. Ele dava liberdade: vocês podem ir em uma festinha, podem ir em algum lugar, não precisamos privar nossos filhos de saírem e virem, mas uma coisa nós temos que fazer é cuidar deles, criar, orar por eles, oferecer a Deus sacrifícios. Será que estamos fazendo isso hoje? Por que muitos filhos, muitas famílias às vezes sofrem? Porque às vezes os pais não têm esta visão, não têm este cuidado. Mas quando o pai tem esse cuidado, os filhos, aleluia, são abençoados. Quero deixar aqui para você, papai, este exemplo de Jó. Ele o santificava, ele levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Não era um só, mas ele fazia. Tinha 5 filhos, era 5 holocaustos. Porque dizia Jó: porventura pecaram? Porventura blasfemaram? Será que os papais
estão preocupados com os filhos para dizer: será que meu filho não tem pecado contra o Senhor? E ele diz assim, que ele fazia isto continuamente. Não era uma vez ou outra, não era de vez em quando, mas era contínuo. Aleluia, aleluia, aleluia. Tem muitos pais, meus irmãos, que às vezes estão duvidosos nas coisas, não puxam para si a responsabilidade. Nós temos um exemplo na Bíblia, que é Josué, o homem de Deus. Estava conduzindo o povo, mas ele viu que o povo estava corrompendo-se. E Jó toma uma responsabilidade e diz assim: vocês estão Josué, vocês estão cocheando em dois pensamentos. Escolhei hoje a quem servir. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Isso aqui é puxar a responsabilidade e dizer: aqui em casa quem manda sou eu. Aqui meus filhos são ensinados a fazer o que eu quero, o que eu peço, o que eu ensino. E eu sei que aonde eu vou, eles vão junto comigo. Eu e a minha casa serviremos. Quantos pais podem dizer assim agora? Levanta a tua mão e diga: glória a Deus, porque aqui na minha casa nós fazemos isto. Se você tem feito isto, se teus filhos estão junto com você, pode glorificar a Deus, que o Senhor está contente com o teu procedimento. Aleluia. Tem pais que às vezes vem para a igreja, eu fiz, não, eu não vou. Então fique. Não. Eu me lembro do pastor Elias Alves Moreira. Ele disse: meus filhos têm que ser crente comigo até os 21 anos, nem que seja na marra. Ele vai comigo na igreja e vai. Depois dos 21 que casa, daí às vezes a coisa muda mesmo. Mas enquanto está no meu poder, no meu domínio, aqui quem manda sou eu. Eu ouvi um testemunho de um pastor, que um dia os filhos foram visitar ele, filhos já casados, e um dos filhos não estava na igreja. Um dos filhos estava afastado, e lógico que tinha o quarto para ele dormir. E o pai, o velho papai, mesmo com o filho casado, o pastor ali, ele levanta de noite e vai dar uma sondada, como é que estavam os filhos dormindo. E ele abriu a porta lentamente. Quando ele abriu a porta, ele viu que o filho estava fumando dentro do quarto. Ele só disse assim: quem foi que te deu ordem para você fumar aqui dentro da minha casa? Aquele filho apagou o cigarro. Aquele filho que não dormiu aquela noite, de vergonha, porque ele estava fazendo escondido do pai. Estava acostumado, mas o pai teve o cuidado de ir até o quarto do filho para dar uma olhadinha como é que estava. Filho casado, não estou falando aqui filho novo, mas filho casado já. Ele só abriu a porta e disse: com que ordem? Quem foi que te autorizou? Só aquilo, não precisou chamar atenção mais. O filho entendeu e disse que aquele filho não contou os minutos e os segundos para que o dia amanhecesse, para ele correr e abraçar o pai e pedir perdão do que ele tinha feito. Sabe o que é isso? Pai que tem autoridade sobre os filhos. Não é ser carrasco, mas ter autoridade, ter zelo, ter cuidado. E aquele pai, só com aquelas palavras, o filho no amanhecer do dia foi lá e disse: papai, dobrou o joelho chorando e pediu: pai, me perdoa. Papai, eu lhe desobedeci, eu lhe desonrei,
mas prometo que nunca mais vou fazer isto. Sabe por quê? Porque tinha um pai que ensinava, tinha um pai que cobrava, tinha um pai que sabia amar o filho, mas também dizer não na hora certa e dizer sim quando fosse preciso. Precisamos manter esses princípios. O princípio de saber dividir as coisas, cuidar, interceder. E assim Jó se procedeu. Aleluia. Nós tivemos um exemplo de um pai sacerdote que não soube cuidar. Nós sabemos o sacerdote Eli, que por causa de não corrigir os filhos que se prostituíam na frente da igreja, na frente do templo, no lugar sagrado, e ele não soube dizer não, aqui não é lugar, e deu o que deu, no que deu, sofreu, passou um vexame. Meus amados irmãos, nós temos que amar os filhos, papai, amar ele, mas saber a hora de dizer o não para ele, corrigir. Por isso que lá no versículo diz: criai-os na doutrina e na demoestação do Senhor. Irmãos, nenhum filho vai morrer porque às vezes o pai diz um não. Nenhum filho vai sofrer, às vezes tem que chorar. Pastor Ari, é preferível ver o filho chorando no quarto, porque houve do pai um não, do que depois o pai chorar por ele perdido lá fora. Essa é a verdade. Mas quando nós amamos, nós corrigimos e nós dizemos um não na hora certa, mas abraçamos ele, temos ele como nosso filho, queremos bem. Aí tem muitos pais que às vezes para agradar o filho desagrada a Deus, prefere às vezes agradar o filho, prefere às vezes dizer um sim na hora que é para dizer não, concordar. Quantas concordâncias erradas nós temos, nós vemos no nosso momento que estamos vivendo, irmãos, esse tempo difícil. Os filhos hoje têm audácia de chamar o pai de quadrado. Coitado do meu pai, não aprendeu. Meu papai, às vezes nem diz papai, ô velho, diz ô velho, ficou parado no tempo. Porque hoje, para lidar com o celular, para lidar com a internet, os filhos são rápidos, são muito bons, e graças a Deus que por isso nos ajudam até, muitos ajudam, mas na hora não tem autoridade, ele não tem permissão para chamar o pai de velho e nem de quadrado. É que o pai teve o tempo dele, só que o pai teve sim a educação, o temor de criar e dar um estudo para ele. Mas tem tantos filhos ingratos, que hoje não respeitam o papai. O papai é aquele que faz, que dá a vida por ele. Vocês estão lembrados do papai Abraão? Quem era o papai Abraão? É o filho da promessa, Isaac, o filho que ia herdar, o filho da promessa. Mas Deus pediu a Abraão, o seu filho em holocausto. Deus estava provando quem era Abraão, se Abraão tinha o amor a ele. Entre o filho e Deus, Abraão preferiu obedecer a Deus. Leva o filho lá para o monte para sacrificar. Não chegou na hora certa, Deus não permitiu,
porque ele viu que Abraão tinha provado que Deus estava no seu coração em primeiro lugar. Queridos pais, coloque Deus como em primeiro lugar na tua vida como um pai, e você seja um pai para primeiro gerar filhos espirituais. Entre o filho biológico e o filho espiritual, o filho a Deus, nós temos que valorizar mais o lado espiritual, o lado moral, o lado da ética, o lado que cria um homem que tem respeito, um homem obediente, um homem sincero. Nós temos que olhar nisso aí. Abraão teve o princípio de ser obediente a Deus. E muitos dizem assim: eu também sou filho de Abraão. Eu também sou filho de Abraão, porque Jesus disse para Zaqueu: você também é um filho de Abraão. E todos nós dizemos que somos filhos de Abraão na fé, porque Abraão é considerado nosso pai na fé, o primeiro homem que creu, o primeiro homem que teve a promessa, mas saiu do meio da sua família em obediência a Deus, e não poupou seu próprio filho. Na hora que Deus pediu, ele disse: eis que aqui vou obedecer. Mas Deus não permitiu que aquilo acontecesse, porque ele viu que Abraão passou na prova, Abraão passou no teste. Meus amados irmãos, como é bom nós ver a história desses homens valorosos, homens que deixaram exemplos. Tem muitos pais que às vezes não têm o tempo para seus filhos. Vamos ter tempo para os filhos. Vivemos num tempo, esses grandes homens do passado foram homens que tinham os seus compromissos, como hoje nós temos muitos homens que trabalham, parece que 12 horas por dia é pouco, ainda chega de noite, tem que fazer pesquisa, e às vezes não tem tempo de dar uma atenção para o filho, não tem tempo de conversar com o filho, não tem tempo de ver a dificuldade do filho. E nós vemos na história de Davi, o rei Davi, um homem compromissado, um homem que nós temos exemplo dele, mas ele teve um momento da família, enquanto que o Amenon, seu filho, estava passando um momento triste, estava passando um momento porque se apaixonou pela própria irmã. Davi não teve o tempo de observar aquela tristeza em Amenon. Logo depois, ele não teve as condições, não viu que Absalão, outro seu filho, não concordou com a atitude de Amenon, matou Amenon. E Davi não teve condições de analisar a situação, por que aconteceu aquilo. Perseguiu Absalão, não escutou. Meus irmãos, às vezes o filho está passando por um processo aborrecido, triste. Às vezes o pai, pela sua ocupação, não chega para perguntar: filho, o que é que está acontecendo com você? O pai tem que ter visão, conhecer o filho. Quando o filho chega alegre, vocês estão lembrados daquela passagem do rei, quando que aquele que teve era o copeiro do rei lá, me lembro o nome dele, e o rei viu nele o semblante, vocês já vão lembrar, viram o semblante dele descaído, e ele disse assim: o que acontece? Neemias, obrigado. Não estava marcado aqui, mas me dei agora essa paz. Quando que ele estava servindo ao Senhor, tinha que servir com alegria, está tudo bem. Mas o rei percebeu que o semblante dele estava diferente. E o
que foi que perguntou? O que está acontecendo com você? Como é que eu vou estar alegre se a cidade dos meus pais estão destruída? O templo está destruído. Eu fiquei triste. Meu irmão, papai, quando se vê o semblante do teu filho diferente, vai procurar conversar para ver o que é que está acontecendo. Tem pais que às vezes não se preocupam de ver esta situação, mas eu quero deixar aqui esse recado. É teu filho, é herança do Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê visão para você ser um pai que saiba demoestar, que saiba criar na doutrina, ensinando o caminho que deve andar, no caminho, não ensinar o caminho, e vai lá que lá o caminho, mas é no caminho. Vamos junto aqui, ó, vamos junto comigo, é dentro do caminho que eu vou te ensinar o que você deve fazer. Quantos pais que às vezes até o filho tem até um lado bom da coisa, tem um lado que às vezes o pai deixa ele que faça, vá, mas é preciso às vezes pegar o filho e dizer: vem aqui, meu filho, vamos comigo, vamos junto, porque no caminho nós temos diálogo, no caminho eu vou mostrar segurança, no caminho eu vou te proteger, eu vou dizer o que se deve fazer. Aleluia. Pai, é para ser assim. Talvez você quisesse ter uma mensagem diferente hoje. Quem sabe até você queria uma mensagem de avivamento. Quem sabe até você está esperando hoje: estamos cansados de ouvir. Mas tudo isso é necessário, porque quando nós criamos os nossos filhos no caminho, eu admiro muito aquele casal ali que é o pai do Azaf. Ó, Azaf, menino aí que ele está vendo crescendo aqui, mas eles estão juntos direto. Eu nunca vi o Azaf vir sozinho na igreja, não. Ou às vezes os pais vinham e ele não vinha, mas desculpa aí pegar como exemplo. Ó, o Azaf aqui, ó. Os pais estão ali, o Azaf aqui, ó. Aonde vai, estão juntos, ensinam o menino o caminho que deve andar. E assim nós temos outros exemplos. Me perdoa aí, não vamos usar outros nomes, mas nós temos pais exemplares. Nós temos pais exemplares que a gente vê que os filhos estão juntos. É assim que nós devemos fazer, para você ser um pai verdadeiro, para ser um pai, um homem de valor, para você criar os filhos segundo o coração de Deus. A hora tem ido. Eu preciso dar uma paradinha aqui. Se Deus quiser, Deus nos permitir, irmãos, terça-feira eu continuo. Temos mais uns 5, 6 pontos aqui. Não vai dar tempo de falar tudo hoje, mas eu vou deixar. Terça-feira é Santa Ceia, e terça-feira eu dou prosseguimento nesta palestra, nessa palavra, se assim o Senhor nos permitir. Tá bom? Quero parar por agora e deixar com você essas palavras. Papai, hoje a mensagem foi para você, e dê graças a Deus, porque hoje é o nosso dia. Hoje é o nosso dia. Como seria tão lindo que todos os pais que estão aqui tivessem com os seus filhos aqui, estivessem junto. Hoje é o dia dos pais. Hoje é o meu dia. Hoje é o teu dia. Aleluia. Você está feliz hoje, papai? Vocês estão felizes hoje, papai? Vocês já puderam dar um glória a Deus, graças a Deus pelos filhos que eu tenho, graças a Deus pela família que eu tenho. Louvado seja Ele. Mas o dia dos pais não é simplesmente um dia comemorativo para comprar presente e fazer coisa, mas é um dia de nós refletir um pouquinho mais, viu? Refletir o que é ser pai: cuidadoso, zeloso, temente, que saiba ensinar. Temos aqui mais alguns pontos, deixamos para terça-feira. Eu quero convidar os irmãos a se colocar em pé para nós orar, fazer uma oração de agradecimento.
Eu quero dizer para você, papai, que está aí na tua casa, aí no teu lar, viu? Se teu filho estiver afastado, convida ele para vir para a igreja. Se tiver algum filho afastado e queira voltar para Jesus hoje, para dar honra, para dar alegria ao teu pai. Eu sei que muitos pais estão chorando e orando pelos seus filhos, em busca de ver eles servindo ao Senhor. Eu quero nesta noite orar. Se tiver algum filho que queira dar esse presente, o maior presente, aleluia, que você pode dar ao pai, é a honra que ele merece. O maior presente é ser obediente a ele. O maior presente é ser um filho companheiro, junto, seguindo os mandamentos, os ensinos, aquilo que o pai tem para dizer. Teve um pai